Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos continuar com o nosso projeto maravilhoso, abençoado de meditação da palavra do Senhor, que é o que nos faz crescer, é o que nos ensina a caminhar, a permanecer firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Então, hoje, dando continuidade, vamos ler no Evangelho escrito por Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo nosso irmão Mateus, no capítulo de número 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Então, vamos lá. Diz assim: naquele mesmo tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu dos pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubéssemos o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é certo curar aos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, e contenderá, nem clamará, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás pelo Espírito contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em uma casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente?
saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo seu fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, alguns escribas e dos fariseus tomaram, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera me pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que este, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e esta é minha irmã e minha mãe. Aleluias! Que texto extraordinário! Amados, nós podemos comentar vários pontos do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, como por exemplo Jesus dizendo que ele é Senhor do sábado. Aqui fica notório que Jesus, palavras de Jesus dizendo: é lícito fazer o bem no sábado. Então essa questão, eu trabalho ou não trabalho no sábado, desde que você esteja fazendo algo que é bom no sábado, se é para o sustento da tua família, se há uma necessidade de você trabalhar e sustentar sua família, é algo bom, você pode fazer, porque Jesus é dono do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. O importante é você fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. Jesus disse, então, eu não quero cobranças, eu quero misericórdia, que vocês tenham um coração amoroso, um coração puro, tá? Eu não quero rigor, eu quero misericórdia. Então Jesus disse, se é para fazer um bem no sábado, faça, não importa se vai te dar trabalho ou não, faça aquilo que é justo, faça aquilo que é bom no sábado.
Para por aí o que Jesus falou sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele já deixou claro. Se ele disse que eu posso fazer aquilo que é bom no sábado, não vou contrariar as palavras de Jesus, e sim obedecê-las, ok? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que nós devemos entender aqui que Jesus fala, Jesus cura no sábado, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala, se falar contra mim, se falar contra o Pai há perdão, mas se falar contra o Espírito Santo não há perdão? Sabe por quê? Rapidamente, porque o Espírito Santo é o único que pode te convencer o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito a ação atuante do Espírito Santo, não há mais solução para a minha vida, porque eu rejeitei aquele que é o único que pode me convencer do que é certo e errado. Por isso que o pecado contra ele não há perdão. E aí Jesus conclui falando que ele diz que a família dele, essa geração pede um sinal, e Jesus diz, o sinal é o de Jonas. Então ele diz do sinal do profeta Jonas. Aí ele diz, uma geração má, uma geração incrédula, me pede um sinal. Aí Jesus diz, o sinal é o mesmo do profeta Jonas. Mas aí Jesus vai muito além. E é aqui que eu quero falar para você, não brinque com o Evangelho, não brinque com Jesus Cristo, não brinque com seu sacrifício na cruz. Nós temos a boa dádiva de Deus entregue na cruz do Calvário para nos remir dos nossos pecados. Nós não podemos brincar de ser cristão, de sermos filhos de Deus. Jesus, o próprio Cristo fala, essa geração má me pede um sinal. O sinal é o que foi dado ao profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, de uma baleia, né? Então assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o sinal, Jesus deu um sinal. Jesus falou qual que era. Mas aí Jesus vem e diz assim, mas os ninivitas, aqueles que ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram, eles ressurgirão no dia do juízo. Sabe por quê que Jesus utiliza aqui? Porque aqui os ninivitas aceitaram a pregação de Jonas e Jesus ainda não havia se entregue na cruz do Calvário, mas eles se arrependeram e Deus assim os recebe. Então Jesus aqui fala, os ninivitas receberam misericórdia de Deus, mas eles não me tinham. Agora vocês me têm. Essa geração me tem, mas continua sendo uma geração má e perversa, porque não aceitam a pregação do reino dos céus. Que nós sejamos diferentes. Aí ele fala, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo. A rainha de Sabá, que sai da sua habitação pela fama de Salomão para ouvir os conselhos de Salomão, ela vai até lá, e aí o próprio Jesus dá testemunho dela e diz, porque ela veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, ela crê muito mais que nós, sendo que Jesus é maior que Salomão, mas ela se levantará também no dia do juízo. Ela dizendo, eu não vi Jesus, não ouvi das maravilhas que esse Cristo fez, mas eu ouvi do Deus que agia na vida de Salomão, e eu vim dos confins da terra para ouvir conselhos de Salomão. Mas vocês tiveram o Mestre Jesus, os conselhos de Jesus, vocês não quiseram ouvir. É muito forte isso, quando você medita nas Escrituras, tá? Então, amados, aí Jesus ele conclui falando, né? E ele diz assim, sobre aquela pessoa então que recebe a fé, que se entrega a Cristo, ela fica com a sua casa limpa, adornada, pura, só que quando ela se afasta da fé verdadeira, a fé prática, aquela casa que outrora foi adornada, limpa, estava cheirosa, aqueles espíritos que saíram da vida dessa pessoa, elas começam a vagar por lugares tenebrosos, mas elas veem que elas não conseguem lugar para se achegar, elas voltam para aquela casa da qual foram expulsos. Só que ela não vai sozinha, ela leva 7 espíritos a mais, e o estado daquela pessoa é pior do que antes de ter conhecido a fé. Então que nós venhamos a permanecer firmes com Jesus e não deixar que essa casa que um dia foi varrida, limpa e adornada seja
seja ocupada por outro morador, senão o Espírito Santo de Deus. Guarde isso. E aí vai todo aquele Jesus dando esse discurso, aí aparece a sua mãe e os seus irmãos querendo falar com ele. E vão avisar Jesus que a mãe e os irmãos de Jesus estão lá na porta querendo falar com eles. Qual que foi a palavra de Jesus? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai.